Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Com muita alegria, abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Em Gálatas 2:20 está escrito: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que vem à sua mente ao escutar este verso? O que é não viver mais e Cristo viver em você? O que significa Cristo viver em vez de a pessoa viver? O título da palestra de hoje é Não Mais Eu. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Estas palavras foram proferidas pelo apóstolo Paulo. Paulo é mais um exemplo da maravilhosa operação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Paulo teve uma mudança radical de vida. Antes era um perseguidor cruel para todos os cristãos. Depois, um fiel servidor de Cristo. Mas o que faz uma pessoa mudar todo o seu comportamento e sua maneira de pensar? O que faz uma pessoa estar vivendo uma vida e logo viver outra, como se o passado não fizesse diferença? O que faz um homem mau se tornar um exemplo de amor e carinho para com a humanidade? Se conhecêssemos Paulo, provavelmente teríamos uma resposta certa e instantânea: Jesus Cristo. Mas qual seria o motivo de tão plena afirmação? Muitos podem pensar que Paulo foi um dos 12 discípulos chamados por Jesus. Mas se lermos um pouco mais a palavra de Deus, de Atos 7 em diante, perceberemos que ele era diferente dos seguidores de Jesus no aspecto de seu chamado. Todos eram homens comuns, alguns hostis, outros doutos, mas nenhum era perseguidor. Saulo, como era conhecido e chamado antes de conhecer a Jesus pessoalmente, via nos cristãos a desobediência aos mandamentos e aos preceitos divinos. Aprisionava os cristãos e, se possível fosse, os perseguia até a morte. A vida dos seguidores de Jesus era conturbada com a permanência de Saulo nas proximidades. Sendo ele um caçador nato daqueles que, para ele, eram os perturbadores da paz. Instituída a nova ordem que propunha, saía à procura de novos cristãos com a simples finalidade de capturá-los. Esteve presente na morte de Estevão, um dos seguidores de Jesus. Estevão, na verdade, era um homem bom, pregador e evangelista. Saulo, como era chamado, observou a sua morte. Como um mártir, ele conseguiu mostrar com seu testemunho o caráter de Jesus. Saulo estava surpreso com tanta fé. Ele nem podia imaginar o que motivava aquela alma a fazer o que fazia: crer e se entregar aos pés de um homem chamado Jesus, de quem era fiel seguidor. O apedrejamento de Estevão foi um marco para Saulo, que começou a questionar-se do porquê de tanta fé e inspiração. O que o homem mais teme é a morte, mas esse homem, Estevão, não deixava transparecer medo algum. Não sentia medo? Embora numa situação delicada, permanecia calmo e sereno. O que fazia Estevão ter tanta paz? Pensou Saulo. Obviamente a situação era das mais graves. Mas Estevão sabia que a morte física somente é um passo para a glória de Deus, pois nossa vida aqui passa, mas a vida real em Cristo para a eternidade nunca passará. Saulo estava cansado de sua jornada tão comum e resolveu pedir para caçar os cristãos em outros lugares. Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. Atos 9, versos 1 e 2. E então Saulo prosseguiu para Damasco. Mas algo aconteceu no meio do caminho. Uma luz o cercou. Era tão forte que não enxergou mais. Caiu por terra como que se estivesse cego.
Sentiu medo. Então uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, lutando com o medo, arriscou uma pergunta: Quem és tu, Senhor? E a voz mansa e suave veio como um raio aos seus ouvidos: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, versos 4 e 5. Não acreditou no que ouvia. Agora o perseguidor estava com medo daqueles que buscava prender. Não era simplesmente uma seita, mas algo mais forte do que ele mesmo. E a voz continuou: Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo abriu os olhos e realmente não via nada, nem ninguém. Estava espantado. Os homens que com ele jornadeavam estavam espantados também, pois ouviram a voz, mas não viram a ninguém. O Senhor disse a Ananias que deveria seguir até a rua chamada Direita, onde encontraria um homem chamado Saulo, que estava na casa de Judas. Ananias era um servo fiel de Deus, e era o meio pelo qual Saulo conheceria a Jesus. Então Ananias foi e encontrou Saulo deitado e cego. Este era o perseguidor dos cristãos. Agora, era mais um homem debilitado e incapacitado, temendo por sua vida. Mas para o Senhor, não era um homem débil. Era sim um vaso escolhido, o homem que serviria a Deus com todas as suas forças. E então Ananias impôs-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. E então de seus olhos caíram como que umas escamas, e voltou a enxergar. E em seguida diz a palavra de Deus que ele foi batizado. Tornou-se um pregador, e ao invés de perseguir os cristãos, mostrava Jesus às pessoas. Pregava nas sinagogas ensinando que Jesus é realmente o Filho de Deus. As multidões olhavam abismadas e percebiam que aquele era um dos maiores perseguidores dos cristãos que poderiam encontrar naqueles dias, mas algo diferente soava em sua boca. Agora era a mensagem do Evangelho. O perseguidor agora era perseguido pela causa mais nobre do universo. Em vez de aprisionar os cristãos, convertia os não cristãos. Os próprios judeus buscavam matá-lo por seus feitos a favor de Cristo. Não mais Saulo, mas sim Paulo, como exemplo de transformação de uma nova vida. Em uma de suas cartas, após crescer em o nome de Jesus, Paulo declarou: Já estou crucificado com Cristo, e logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo conheceu a Cristo pela maneira mais difícil possível. O próprio Jesus apareceu a ele para provar que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Nós sabemos que este Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Filho do Altíssimo. Sabemos também que morreu por nós, e isto é um feito quase impossível hoje. Mais impossível ainda é morrer por toda a humanidade. E Jesus aventurou-se em uma terra caída por você e por mim. Não quer você hoje dizer a Jesus que habite seu coração? Não quer você hoje entregar sua vida assim como Estevão, assim como Paulo, admitindo que esta vida é somente para o serviço da proclamação do Evangelho, pois a vida eterna é vindoura? Não quer você entregar a sua vida a Jesus assim como Paulo entregou? Não quer você ser crucificado espiritualmente e viver uma vida nova ao lado de Jesus? Amigo, entregue agora o seu coração a Jesus. Mostre a Ele o seu agradecimento e seu carinho por causa do amor mostrado lá na cruz. Diga ao mundo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se revelou tão sublime,
Vamos orar. Querido Pai, permita que um dia cada um de nós possa dizer: Cristo vive em mim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 operadora 22 25 25 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone agora mesmo para 0 operadora 22 25 25 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.